Bom, pessoal, boa tarde. Sejam todos aí muito bem-vindos aí uma vez mais. Estamos aqui nessa live relâmpago, né, como o pessoal assim apelidou, para a gente falar sobre a questão aí dessas novidades trabalhistas, novidades estas que nos deixam todos malucos, né? Eu tenho certeza que não falo por mim, falo por todos. Então eu queria saudar cada um de vocês. Eu sou o professor Ricardo Calcini e a convite aqui da editora JH Mizuno, nós estamos fazendo então esse bate-papo para que você possa, em tempo e modo, acompanhar tudo que está acontecendo no nosso meio jurídico, né? Não é fácil, como eu falei para vocês, hoje meu telefone estava aparecendo realmente Disque Pizza, tamanha a quantidade de pessoas no que diz respeito às dúvidas que nós vamos aqui procurar sanar com vocês, de modo que eu espero contar com a compreensão de todos para que nós possamos aí, dentro do período estabelecido pelo Instagram, responder a cada uma das perguntas de vocês, tá? Então, desde já, eu já queria deixar franqueada, tá, as perguntas, porque eu acho legal a gente poder conversar respondendo questionamentos, tá? Eu acho que isso é fundamental porque nos grupos do WhatsApp que eu organizo, que são poucos, 17, mais de 3.500 pessoas, hoje eu vi pipocar realmente uma quantidade muito grande de dúvidas em relação a essas duas novidades que nós tivemos na data de hoje. E claro, as interpretações vão surgindo, as polêmicas vão acontecendo, e eu espero aqui então sanar com vocês. Então vamos contextualizar primeiro o que aconteceu mais cedo, antes da hora do almoço. Nós tivemos a edição do decreto 10.422, tá? De 13 de julho agora deste ano, que regulamenta justamente aquela parte da suspensão do contrato de trabalho, como também no que diz respeito à redução de jornada e salário. Gente, eu estou falando com vocês aqui pelo meu celular, mas estou com o laptop aqui ao lado, então eu peço a compreensão para que vocês aí tenham um pouco aí de paciência, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, fora o pessoal do WhatsApp, então eu vou procurar, dentro do possível, a gente fazer então essa contextualização. Então nós tivemos aquilo que todo mundo esperava, a prorrogação efetivamente do prazo da suspensão e também do prazo da redução da jornada e do correspondente salário. Muito bem. E a outra novidade que aconteceu na hora do almoço, que quase pegou todo mundo com aquela ainda indigestão, foi um outro decreto, na verdade uma portaria 16.655 do dia de hoje, tá? O secretário especial da Previdência do Trabalho do Ministério da Economia soltou então essa portaria para que a gente possa tratar da recontratação aí desses trabalhadores que estão realmente no momento de pandemia. Estou vendo algumas pessoas aqui me pedirem solicitação, eu por enquanto não vou aceitar, gente, mas se for o caso, eu abro aqui a possibilidade de vocês poderem então participar junto comigo, tá bom? Então vamos de trás para frente porque fica mais fácil. Primeiro, a portaria que saiu na hora do almoço que diz respeito à recontratação. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de fazer a leitura, tá? Mas essa portaria, ela vai mexer numa portaria antiga, de 92, a famosa 384, que na verdade previa, e continua prevendo que não se é possível fazer uma recontratação, tá, de um determinado funcionário no prazo que não fosse excedente de 90 dias. Por quê? Porque, na verdade, isso gerava problemas no que diz respeito à parte do fundo de garantia, poderia se entender como sendo uma unicidade contratual, e aí, naturalmente, essa praxe ficou arraigada realmente dentro do ordenamento jurídico de que as contratações, ou no caso, as recontratações, somente pudessem realmente acontecer depois de 90 dias. Não estamos aqui misturando, tá, aqueles contratos por prazo determinado, que vocês vão se lembrar muito bem lá do artigo, salvo o melhor juízo, 651 da CLT, que diz, um contrato a termo que, na verdade, se encerra e começa outro com menos de 6 meses, acaba gerando aquela perpetuação e vira um contrato por prazo
indeterminado. Não é disso que nós vamos tratar no dia de hoje. Nós vamos tratar exatamente dessa portaria que flexibilizou, então, a contratação, ou no caso, a recontratação de pessoas que foram realmente dispensadas no período da pandemia e que estão agora sendo recontratadas em razão da retomada gradativa das atividades empresariais. Então, a primeira coisa que eu quero aqui compartilhar com vocês é o texto do artigo 1º, que todo mundo aqui já vai acompanhar na tela comigo, tá? Esse artigo 1º diz, de uma forma muito clara, que durante o estado de calamidade a que se refere o decreto legislativo número 6, do dia 20 de março, tá? Não vai se presumir fraudulenta a rescisão, não vai se presumir fraudulenta a rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, seguida justamente dessa contratação, ou da recontratação. O Instagram não me permite aqui que eu coloque tudo de uma vez. Vou colocar aqui, ó, seguida, deixar aqui para vocês para ficar mais fácil. Pronto. Dentro desse período de 90 dias. Então, primeira coisa que eu quero destacar para quem está nos acompanhando. Nós estamos falando de um período de pandemia, gente. Não vamos esquecer, esse período vai até o final do ano, dia 31 de dezembro, e naturalmente, nesse período é que essa portaria realmente acabou sendo editada. Outra coisa, eu não estou falando de contratos novos. Tem muita gente falando, mas espera um pouquinho, é só para os contratos novos que essa portaria aqui está tutelando, professor. Não, não é isso. Na verdade, o fato gerador que vai invocar justamente a aplicabilidade ou não dessa flexibilização diz respeito à rescisão do contrato de trabalho. Tá? Então, a rescisão do contrato de trabalho tendo acontecido justamente no período de vigência do decreto legislativo de número 6, do dia 20 de março, é que possibilita, então, essa recontratação. Tá? Então, é importante dizer que a então portaria, né, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, a 384 de 92, ela não foi, na verdade, extirpada, né? Ela não foi ali simplesmente excluída do mundo jurídico. Muito pelo contrário, nós tivemos uma flexibilização dentro de uma situação totalmente de anormalidade pela qual nós estamos passando, em que no período de vigência, né, desse estado de calamidade, tá, que o país infelizmente sofre, aí sim eu vou ter esse direito, eu empregador, eu empresário, ter esse direito de pegar aquela mão de obra que infelizmente eu tive que dispor, eu tive que rescindir o contrato daquele funcionário para que ele possa voltar à minha empresa, porque na verdade eu zelo por aquele trabalhador, eu zelo por aquilo que ele sempre fez por mim, mas que na verdade dentro da situação que nós estamos passando, naturalmente alguns cortes foram necessários e às vezes, né, se cortam realmente postos de trabalho que na verdade não deveriam ter sido excluídos. Então, a ideia aqui dessa flexibilização é que na medida em que haja a retomada gradativa dessa atividade empresarial, eu possa fazer essa recontratação, tá? Então é disso que a portaria especificamente, de novo, 16.655 do 14 de julho do presente ano vai acabar tratando, tá? Mas aí, cuidado no que diz respeito a essa recontratação. Por quê? A própria portaria, ao flexibilizar, ou seja, ao trazer essa exceção, ela tem que ser lida exatamente na forma pela qual ela foi editada. Então, precisa ser feita uma leitura estritamente, né, vamos dizer assim, limitada aos seus respectivos termos. Por quê? Lá no final do parágrafo, do artigo 1º, diz o seguinte, olha, essa recontratação, ela tem que ser feita exatamente mantidos os termos do contrato que até então havia vigorado. Então, nesse ponto, né, hoje eu conversei com bastante gente, Valor Econômico, Folha, o pessoal aí da mídia está me perguntando, mas professor, o que é exatamente esses mesmos termos do contrato rescindido? Então, vamos às hipóteses concretas, né, aos exemplos. Então, vamos lá, eu imaginando que eu tenho um salário, por exemplo, de R$5.000, tá? Tenho uma determinada função, ganhava R$5.000, de repente tinha ali um plano de saúde bacana, tinha um auxílio alimentação legal também, tá? Tinham alguns benefícios que na verdade foram incorporados ao meu respectivo contrato de trabalho. Muito bem. Infelizmente, né, às vezes por uma questão de custo, eu sou desligado. Agora que a empresa percebeu que há uma possibilidade de eu retomar, eu venho a ser recontratado, então, dentro desse prazo de 90 dias. E aí,
olha que interessante, né? Como é que funciona essa portaria? O Mauro perguntando o número. A portaria é 16.655, Mauro. Vou colocar aqui no Instagram para vocês acompanharem, tá? Então, o que é nesses mesmos termos? Exatamente igualzinho ao que eu tinha antes da rescisão ter sido efetivada. Então, nesses casos, todos os benefícios que eu já tinha incorporado ao meu contrato de trabalho, tá? No que diz respeito à faixa salarial, a minha função, tá? A benefícios normativos ou eventualmente a benefícios que foram concedidos na época, né, por mera liberalidade, que depois passaram em tese a ser incorporados, ao contrato de trabalho. Tudo isso deve ser mantido agora nessa minha recontratação. Por quê? Porque, de novo, eu estou tratando de uma lei, de uma portaria que está trazendo uma exceção, e toda exceção deve ser lida, né, ou deve ser interpretada de forma restritiva, né, e não ampliativa. Então, nesse aspecto, se eu vou recontratar esse meu profissional, esse colaborador, eu tenho que, na verdade, manter as mesmas condições que haviam sido pactuadas anteriormente, sob pena de você incorrer em fraude. E aqui é o terceiro ponto importante dessa portaria. Por quê? Ela afasta a presunção de fraude. O que seria essa presunção de fraude? Basicamente, que é aquela ocorrência em que você rescinde o contrato de trabalho do funcionário, por exemplo, muitas vezes até para poder liberar o fundo de garantia dele, que acontecia na maioria dos casos, deixá-lo de repente receber o benefício do seguro-desemprego, depois fazia essa recontratação, tá? E aí, na maioria dos casos, isso importava no que diz respeito a contágio, tempo de serviço, então acabava gerando algumas polêmicas práticas na parte do direito do trabalho. Com essa nova portaria, eu passo então a ter essa recontratação sem fraude, pelo menos a priori. Por isso que se fala em afastar a presunção da fraude, porque até então, antes dessa nova regulamentação, era presumível a fraude em razão da recontratação do período em até 90 dias. Então, agora, essa presunção ela é afastada, mas não quer dizer na prática que efetivamente a fraude não possa se caracterizar. E claro, né, havendo a caracterização da fraude, gente, aí não tem jeito, né? Eu vou ter que, uma vez judicializada a questão, vou ter que fazer o reconhecimento dessa unicidade contratual para todos os efeitos legais. Então não adianta você, em tese, né, empresário seu bonzinho, de repente querer ajudar o funcionário a retomar aí o seu posto de trabalho, sendo que na verdade você simplesmente de 5 mil reduz para 2.500, 3 mil reais o salário dele. Então isso daí não será possível no que diz respeito a essa possibilidade de recontratação, vai incorrer em fraude e aí, naturalmente, uma vez judicializada a questão, isso passa a ser reconhecido como sendo um único contrato de trabalho. A Mônica pergunta, o prazo de 90 dias conta da data da demissão do funcionário, certo? Olha, gente, isso é polêmico, né? Nós todos sabemos aqui da história da proporcionalidade do aviso prévio, né? Porque acaba, em alguns casos, né, tendo ali 3, 6, 9, mas em alguns casos ser bastante elastecido, com 10, 15, 20 dias, se for o caso, né? E claro que isso pode acabar interferindo no que diz respeito a essa contagem, tá? Se eu for levar em consideração a projeção do aviso prévio, tá? Me parece que nesse caso eu teria que levar, né, como termo final, justamente a questão desse encerramento da projeção da proporcionalidade. E aí, olha que interessante, se a minha rescisão foi anterior ao dia 20 de março, mas em razão da proporcionalidade do aviso prévio cai depois do dia 20 de março, em tese eu estou acobertado por essa portaria, né? Agora, contrário senso, se eu não levo em consideração a proporcionalidade, basicamente eu não consigo resgatar esse funcionário que estava lá fora, né, do período dia 20 de março. Então, Mônica, em relação à sua pergunta, não temos ainda uma resposta pacífica, né, no que diz respeito a essa questão. Mas me parece, se for para dar uma interpretação, tá,
em benefício ao trabalhador, eu acho que a contagem do aviso prévio proporcional me parece realmente algo bastante sensato. E aí aquelas pessoas que, na verdade, tiveram a rescisão antes mesmo do dia 20 de março, tá? Passam a ser contempladas caso realmente essa projeção do aviso prévio recaia justamente nesse período. E aí, o 20 de março também é outro ponto polêmico que eu quero tratar com vocês aqui. Por quê? O pessoal do WhatsApp tá assim, professor, pelo amor de Deus, né? O que fizeram com esse decreto, com essa portaria que mandou retroagir, né, os efeitos dessa recontratação? Se vocês verem lá no artigo 2º, eu vou até aqui colocar para vocês do Instagram, diz lá, olha, essa possibilidade, né, de recontratação, embora a portaria passe a valer, né, a partir da sua publicação hoje, os seus efeitos vão retroceder a exatamente o marco temporal de quando foi editado o Decreto Legislativo número 6, que foi dia 20 de março do corrente ano. Ou seja, gente, olha que interessante. Se vocês fizerem uma conta rápida, nós já vamos identificar aqui, nós já passamos os 90 dias, né? Nós já estamos no mês de julho, né? Então, abril, maio, junho. Então, quem está ali naquela zona cinzenta, próximo dessas datas, percebam que esses 90 dias já se escoeram, na verdade já foram ultrapassados, perdão. Então, nesse caso, se já houve o decurso, né, desse lapso temporal de 90 dias, me parece que essa flexibilização excepcional tratada pela portaria ao antigo, ou agora, na verdade, o novo empregado, né, que nós estamos retomando esse contrato, a ele não vai se aplicar. Por quê? Eu estou recontratando o mesmo funcionário, eu posso fazer isso, aliás, eu posso recontratar qualquer funcionário que eu venha a fazer o desligamento, só que se eu ultrapassar esse prazo de 90 dias, eu vou cair dentro de uma regra geral. E qual seria essa regra geral? E aí o cuidado todo é muito pouco, né? Eu poderia então recontratar essa pessoa com as mesmas condições anteriores sem problema nenhum. Aliás, tudo que você fizer e se recomenda aqui, claro, em favor do empregado, melhor, porque na verdade a ele fica mantido então todos os benefícios e direitos que ele detinha antes da rescisão do contrato de trabalho. Mas, contrário sensu, né, se eu já ultrapassei o marco de 90 dias, me parece que eu não preciso mais seguir com a manutenção dos mesmos benefícios e dos mesmos direitos, tá? Principalmente porque nesse caso ele já recebeu a indenização legal e que por força do 453 da CLT vai acabar gerando então o início de uma nova relação jurídica entre as partes. Então nesse aspecto, gente, eu acho que é importante fazer uma divisão aqui, né? Recontratação com até 90 dias e recontratação após 90 dias, porque se nós estamos falando de um decreto que retroage a data do dia 20 de março, eu vou ter duas situações já hoje, tá, sendo realmente aplicadas, tá? Eu não preciso, vou deixar bem claro, eu não preciso aplicar essa nova modalidade apenas 90 dias contados da publicação dessa portaria. Muita gente me perguntou, professor, mas é só 90 dias daqui em diante, né? A lei, ela não se aplica para fatos anteriores. Pois isso é uma regra de direito intertemporal, nós sabemos que está lá na LINDB, nós sabemos que está lá na Constituição, tá? Mas a portaria, no caso, ela trouxe uma situação extremamente excepcional. Se é constitucional ou não, gente, nem vou entrar nesse vespeiro, o espaço aqui, infelizmente, não comporta essa análise mais aprofundada. Me parece que essa portaria, ao trazer efeitos retroativos, seguramente traz uma dúvida no que diz respeito à sua constitucionalidade, tá? E aí, nesse ponto, vocês podem, tá? Amanhã, quem for advogar, por exemplo, a favor do trabalhador, podem invocar justamente essa impossibilidade da portaria, então, retroceder, principalmente para poder pegar casos desde o dia 20 de março, tá? O pessoal tá perguntando o número aqui da portaria, eu vou colocar de novo para vocês aqui, porque vai passando as mensagens e aí a gente não consegue
realmente ficar atento. Então vamos só fazer um resumo, tá? E por favor, perguntas fiquem à vontade para a gente depois seguir com o decreto presidencial de mais cedo. Então vamos lá, de novo, no que diz respeito à portaria 16.655, tá? O que aconteceu na prática? Houve uma flexibilização da antiga portaria 384 de 92, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Que não permitia que você fizesse uma recontratação de um funcionário cuja rescisão do seu contrato tem ocorrido nos últimos 90 dias, tá? Isso para evitar a discussão da unicidade contratual e principalmente no que diz respeito ao fundo de garantia. Muito bem. Vem essa portaria nova, 16.655, tá, do dia de hoje, e flexibiliza esse período. E flexibiliza de que forma? Dizendo que sim, empresário, sim, trabalhador, podemos recontratar aí vocês, podemos, na verdade, voltar ao pacto anterior, tá? Mas nesse momento eu não posso fazer mudanças no que diz respeito aos direitos, às minhas conquistas, às minhas condições contratuais que eu existia antes da minha rescisão ter sido operacionalizada. Então, nesse ponto, eu posso recontratar dentro desses 90 dias, mas aí mantendo exatamente as mesmas condições. Plano de saúde, piso salarial, eventualmente algum benefício via norma regulamentar, enfim, aí vai depender do caso a caso, mas para que isso seja aceito, é a mesma coisa. Se eu tinha A, eu vou continuar tendo A, tá? Isso para o prazo de até 90 dias. Passei meu prazo de 90 dias, tá? Aí eu vou entrar naquela regra normal, né? A regra que todo mundo já conhece, que eu posso recontratar o funcionário, porém sem observar aí exatamente as mesmas condições, tá? O pessoal perguntando, a Valéria, ela continua vigente? Sim, Valéria, continua vigente. Que houve a flexibilização foi nesse período de pandemia. Aliás, o que nós estamos a tratar hoje aqui é justamente dentro do período de pandemia que vai até o final do presente ano, tá bom? E aí, gente, tem uma questão no parágrafo único do próprio artigo 1º, que eu vou também projetar no Instagram para vocês, para quem não está conseguindo acompanhar aí a minha fala, que é a exceção da exceção, como o pessoal brinca, né? Que é o que, gente? Olha, a portaria diz, olha, a recontratação na forma do caput, ela pode se dar de forma diversa, desde que, na verdade, eu tenha a chancela disso via negociação coletiva. Ou seja, né, eu estou dando poder ao sindicato profissional hoje para que ele possa assumir o seu papel fundamental de gerir justamente os interesses dos seus representados e aí, se for o caso, tá, estabelecer uma carta branca, entre aspas, tá, essa carta branca, para que essa recontratação não seja feita exatamente nos mesmos moldes do que eu tinha anteriormente pactuado. E por que, na verdade, é assim, gente? Simples, a resposta nem precisaria estar, como não, de fato não está na portaria. É claro que quem está retomando uma recontratação de posto de trabalho ainda está a passos muito lentos, né? De uma forma muito devagar. Nós não estamos vivendo, né, infelizmente, o ápice aí da nossa economia nacional. Então, nesse aspecto, o importante é que haja retomada, né? Em havendo a retomada, haja naturalmente a absorção gradativa daqueles postos de trabalho que foram efetivamente encerrados. E naturalmente, se eu, empresa, não tenho fôlego hoje, principalmente os pequenos e médios empresários, que basicamente hoje, gente, representa a grande maioria dos empregadores que nós temos em nosso Brasil, então se essas pessoas que, graças a Deus, estão se recuperando e vão voltar a recontratar, estão com dificuldade de manter as mesmas condições contratuais dos seus então funcionários, por que não vem agora o sindicato e negocia de forma diferente, adaptando a realidade de cada categoria ou de cada empresa, para que então essa recontratação seja formalizada e aí, claro, né, essa pessoa possa dar
continuidade, então, à sua relação, à vida com o empregador, tá? Muita gente me perguntou hoje, mas professor, isso é inconstitucional, né? O sindicato não pode fazer isso, ele não pode negociar para pior. Gente, não vamos esquecer da briga que existiu na época quando foi editada a MP 927, né? Da história do sindicato participar necessariamente da negociação para que então a gente possa estabelecer condições diferenciadas dentro desse momento de pandemia. O que o sindicato vai fazer hoje é se ajustar no que diz respeito à condição de cada categoria, de cada empregador, para viabilizar a retomada de postos e recontratar pessoas que já estavam ali dentro daquela empresa. Então, nesse ponto, o sindicato pode, tá? Aliás, já podia há muito tempo. Não vamos esquecer lá do inciso específico que trata do artigo 7º da Constituição, que ele pode, inclusive, se for o caso, fazer a redução do próprio salário do funcionário. Então, nesse ponto, me parece que a intervenção do sindicato, ela é super bem-vinda. Aliás, ela guarda consonância com os termos que estão lá na Constituição Federal e, diferentemente do que eu escutei por alguns agora durante do WhatsApp, ela não excede a portaria, ela não cria nada de novo, muito pelo contrário, ela deixa essa condição diferenciada nas mãos do sindicato, como de fato sempre aconteceu, principalmente pós-constituinte de 88. Então, o sindicato, neste momento, apesar de ter perdido um pouco do seu fôlego desde a MP 927, ele volta a ter uma importância sine qua non no que diz respeito à retomada gradativa desses postos de trabalho, principalmente valorizando pessoas que já estavam na empresa com histórico profissional, às vezes de anos, tá? E que acabaram realmente perdendo seus empregos em razão de uma questão meramente econômica, tá? Então, não vamos esquecer, se é para, na verdade, recontratar por menos, né, impégios, como o pessoal fala, dentro do período de 90 dias, só mediante negociação coletiva. Professor, mas espera um pouquinho, e se o sindicato não quiser contratar comigo essa condição, entre aspas, impégios? Eu vou brigar com ele, o que eu faço? Bom, naturalmente, a saída seria aguardar o transcurso do prazo de 90 dias para que você pudesse, então, fazer essa recontratação do funcionário em situações contratuais diferentes que ele tinha até então. Tá bom, gente? Eu não sei se eu consegui responder todas as dúvidas. Por favor, quem está nos acompanhando, coloquem aqui agora, por gentileza, os questionamentos que ainda estão pendentes para a gente poder, então, responder. Deixa eu ver se tem alguma coisa que ficou para trás que eu não tenha aqui me atentado. Eu acho que não, tá? Se não, por favor, é só colocar aqui os questionamentos. Eu estou analisando aqui junto com o meu laptop e aí, se for o caso, a gente passa a fazer análise dessas questões. Estou vendo só se tem mais uma questão aqui, mas se não pode haver diminuição de benefícios, o empregador vai preferir contratar outro trabalhador. Pois é, por isso que, nesse caso, tem que ter a intervenção do sindicato, pelo menos dentro desses 90 dias, tá? Depois ele pode estabelecer da forma como ele achar melhor, tá bom? Contrato de experiência, eu estava procurando realmente essa pergunta, ela acabou passando aqui pelos meus olhos. Nesta recontratação, e a questão do contrato de experiência? Excelente pergunta. Olha, vamos lá, né? Acho que todos aqui somos gatos escaldados. Se essa pessoa, ela já estava na empresa, né? E se ela vai ser recontratada nas mesmas condições, o que representa dizer que ela vai exercer inclusive a mesma função, eu não estou falando em rebaixamento, tá? Porque, de novo, é recontratação nos mesmos modos anteriormente pactuados. Ora, exigir experiência de uma pessoa que às vezes está lá há anos na empresa e que vai ser recontratada na mesma função para, em tese, né, gerar um contrato a termo dentro de um universo de um contrato a prazo indeterminado que já existia, me parece que não é razoável, né? Aliás, é uma interpretação que foge, ao meu sentir, o escopo da portaria e
acredito eu, tá, seja uma hipótese fraudulenta de pactuação. E se for hipótese fraudulenta de pactuação, vai gerar a unicidade contratual e aí vocês já sabem as consequências daí decorrentes, tá? E aí estão dizendo aqui que realmente não tem cabimento, tal, exigir a experiência. Gente, vamos imaginar o seguinte, se fosse para uma outra função, tá? A jurisprudência trabalhista até admite esse contrato a termo experimental. Só que aí, se é para outra função, não vai dar para ser feito dentro dos 90 dias, porque os 90 dias é para abarcar justamente a mesma condição anterior. Professor, e se for depois de 90 dias? Ah, então pera um pouquinho. Depois de 90 dias, vamos lá. Vai ser a mesma função? Vai. Ah, eu acho que aí a situação cai na mesma, né? Mesmo sendo depois de 90 dias. Porque não tem sentido você exigir uma experiência de alguém que tem anos já naquela função. Agora, é uma outra função diferente, é um feixe de atividades, de atribuições, cujas responsabilidades, são totalmente distintas. Aí me parece que o contrato de experiência, ele guarde pertinência, mas claro, desde que isso seja pactuado depois de 90 dias. Tudo bem, gente? Mais dúvidas? Se não, eu vou aqui passar para o nosso decreto presidencial e qualquer coisa vocês voltem comigo então para a gente poder analisar o decreto, né, do almoço, vamos colocar assim, que realmente pactuou essa recontratação. Vamos ao decreto presidencial, eu sei que o meu tempo já está, na verdade, finalizando, mas eu queria que vocês colocassem as perguntas, tá? Porque eu não vou conseguir, infelizmente, passar por todo o decreto, e eu acho que seria interessante vocês já trazerem os questionamentos para a gente poder bater um papo em relação a isso. Então eu vou responder algumas perguntas que hoje o pessoal me mandou via grupo do WhatsApp, até para que vocês já tenham em mente essa visão geral do decreto presidencial. Então, primeiro, finalmente nós temos a prorrogação da suspensão e também da redução da jornada com correspondente salário. Até então, vocês lembram muito bem, nós tínhamos lá a MP 936, depois da MP 936 veio a Lei 14.020, que acabou de sair, inclusive, e aí, na sequência, vem o decreto presidencial número 10.422, de 13 de julho. Vou colocar aqui também para vocês, para que possam abrir aí a telinha e acompanhar comigo. Muito bem. Esse decreto presidencial já está gerando uma infinidade de interpretações, como não seria diferente na área jurídica, tá? E aí, olha que interessante. Primeira pergunta, professor, isso na verdade, né, que ele trouxe, é uma novidade, uma novidade do ponto de vista do direito, né, do direito do trabalho? Não, porque os 60 dias de suspensão já existiam, os 90 dias de redução de salário também já existiam. O que fez o decreto? Ele uniformizou, pelo menos na minha opinião, de uma forma muito aqui honesta, ele uniformizou os prazos, para ninguém ficar louco e não perder tanto cabelo como eu aqui, tá? Então, a partir de agora, eu posso fazer o quê? Pactuar, né, esse acréscimo tudo com 120 dias. Então, o prazo de suspensão ele fica prorrogado por mais 60. Ele era anteriormente 60, fica prorrogado por mais 60. E o prazo de redução, que era de 90, se acresce então 30, e aí eu passo a ter também 120. Então eu tenho 120 para todos os efeitos, tá? Seja na redução, seja na suspensão do contrato. Vou pegar as perguntas aqui que já está chovendo para poder responder cada uma delas, senão a gente não vai conseguir aqui responder a todos. Pergunta aqui, olha, para as empresas que já utilizaram das medidas de suspensão e redução, bastaria agora um mero aditivo de prorrogação? Bom, se eu estou falando na portaria que vai regulamentar uma lei que já existe, que é a Lei 14.020, e que vocês já se socorreram tanto da suspensão quanto da prorrogação, a possibilidade agora de ampliação do prazo, na minha concepção, nem precisaria desse aditivo contratual. Mas, tá, para não gerar maiores problemas no que diz respeito a uma futura judicialização, a recomendação é que vocês façam ao menos, tá,
um aditivo àqueles contratos que vocês já firmaram sob a égide, então, da MP 936, tá? Então, nesse caso, respondendo a primeira pergunta, bastaria esse aditivo contratual. Professor, período máximo de todas as medidas permanece 120 dias? Na minha opinião, sim, gente, tá? Eu sei que tem gente falando agora que esses 120 dias agora são 120 dias novos, né? Ou seja, eu vou começar tudo de novo. Eu já tive os 60 da suspensão, de repente já usei também ali dos 30 dias da redução, e ali agora eu vou começar 120 dias de novo. Não, na minha opinião, não. Você não vai começar tudo de novo se você já fez uso desses prazos anteriores. Poderia ter 120 dias completos, claro, se você não usou de nenhuma prerrogativa ou nenhuma benesse da MP 936. Então, 120 dias total, né, íntegro, só para quem não fez uso. Tá? Agora, quem já fez uso, esse período já passa a ser computado. Outra pergunta, decreto, prorrogar o anterior ou o novo acordo? Gente, minha opinião, não sei se eu entendi bem a questão aqui do colega. Não há necessidade de um novo acordo se eu já tenho um acordo de suspensão ou de redução de salário e jornada. Quando muito, eu vou fazer esse aditivo contratual, fazendo o que? Esse elastecimento desse prazo para se chegar no montante final de 120 dias. Então não seria necessário, na minha forma de pensar, um novo acordo, quando muito um aditivo contratual. O Vonei está aqui, ó, reduzir a jornada e salário por 90 dias. Posso suspender por 60 agora ou só por 30? Volney, eu sei que hoje lá nos grupos do WhatsApp você perguntou bastante sobre isso. Minha opinião é só 30, tá? Eu tenho que chegar no limite de 120. Eu não posso, pelo fato de ter ali misturado, né, suspensão com a redução, simplesmente agora colocar mais 60 dias de suspensão. Não me parece ser essa a ideia do decreto presidencial. A ideia que me parece é que nós unifiquemos o prazo no limite de 120 dias, tá? Quem está no grupo, né? Outra pergunta, de risco, é obrigado a aceitar a redução de carga horária de trabalho? Gente, não só quem não está no grupo de risco, mas todos os demais trabalhadores. Essa situação já existia antes mesmo do decreto presidencial, tá? E aí, naturalmente, vocês não vão esquecer, né? Aquilo que foi pactuado individualmente entre empregado e empregador vai ter realmente preponderância, inclusive no que diz respeito aos instrumentos coletivos. Então, me parece que essa redução, tá? Essa obrigação, eu vou, né, aquela história, vou aceitar ou não vou aceitar? Eu acho que não tem muito para onde se socorrer. Mas, de qualquer coisa, deixa eu só desligar meu celular aqui que já começou de novo. Opa! Mas, de qualquer forma, eu acho que o pessoal do grupo de risco ainda tem argumentos, principalmente no que diz respeito à questão desse contágio, né, para que não seja efetivamente, para que não seja contemplado por essa questão da redução. Mas isso depois você entra em contato comigo para a gente conversar um pouquinho mais. O decreto prorroga o prazo da MP ou me dá direito ao novo prazo? Resposta, ele prorroga o prazo que já existia, tá? Então não tem essa de ter novos 120 dias, porque do contrário vai ficar uma coisa de louco, tá? Professor, qual é o seu entendimento em relação ao artigo 7º? Deixa eu pegar o artigo 7º aqui que de cabeça não tenho. A concessão pagamento, pois é, lembrei. Previsão orçamentária, né? Todo mundo está preocupado. Será que o governo vai dar calote? Não vai pagar o benefício emergencial? Gente, olha, eu soube aí por outras fontes que estava, vamos dizer assim, né, já previsto algo em torno de 50 bilhões de reais para o pagamento desses benefícios. Eu não sei se nós já chegamos a esse patamar. De qualquer sorte, eu acho que ficou muito claro a advertência, né? Porque não vamos esquecer, esse decreto presidencial ele está prorrogando agora para se chegar ao limite de 120 dias. Pode ser que daqui a pouco, né, passado esses 120 dias, a situação ainda não esteja das melhores. E aí, o que vai acontecer? Outro decreto pode vir
a elastecer, a prorrogar esse prazo? Me parece que sim. E a questão da dotação, né, orçamentária, e aí é um problema, tá? Então, eu acho que fica como um aviso, não acho que o governo federal vai dar calote, mas a preocupação é, na medida em que houver essa renovação a todo momento desse decreto presidencial, e aí, naturalmente, a questão dos valores, né, orçamentários para poder custear tudo isso, tá bom? Outra pergunta, acordo coletivo ou aditivo do principal? Não, gente, não precisa de acordo coletivo, tá? Só fazer o aditivo no próprio contrato individual de trabalho. Mais um questionamento. Acordo pela MP, mas a faixa salarial foi alterada pela lei, que agora necessita de acordo coletivo. Para a prorrogação, faz pelo sindicato. Ah, bom, aí tudo bem, né? Nesse caso em que, na verdade, eu tenho uma mudança de exigência no que diz respeito à forma, aí me parece que eu vou ter que me ater às novas formalidades que estão ali sendo estabelecidas, tá? Mas eu não vou aprofundar aqui porque, de novo, o meu tempo está se reduzindo, quase terminando, mas aí a gente volta a conversar depois dentro do Instagram. O pessoal está dizendo que foi respondido aqui as perguntas, ótimo. Caberia aditivo contratual para aumentar o percentual de redução para essa situação? Aumentar no que diz respeito a superior a 120 dias? Não, com certeza não, porque isso daí depende realmente da chancela do presidente, e aí nesse caso o prazo limite acaba sendo realmente de 120 dias. Pessoal do cargo público continua sendo um benefício do governo da empresa? Infelizmente, pelo fato de você ter a renda, né, por parte então de algum dos entes da administração pública direta ou indireta, realmente acaba no caso, sem essa complementação, infelizmente, tá? Admitidos após 1º de abril de 2020 têm direito aos benefícios da redução e da suspensão? Gente, olha, é aquela história da contratação ter sido antes da MP e depois da MP, tá? Se a gente for levar em consideração aquela outra portaria que foi editada, você não conseguiria fazer esse pagamento da complementação desse auxílio emergencial, porque a ideia é socorrer justamente aqueles que estavam já nos seus postos de trabalho anteriormente. Mas não tenho dúvida que essa questão ainda pode ser melhor trabalhada, principalmente porque essa restrição veio, na verdade, por meio de uma outra portaria, tá? Eu tô vendo que tem outras perguntas, vou ver se consigo chegar até o final. Vamos lá, de acordo, acordo vencido, como fica? Posso renovar novamente? Eu não entendi essa pergunta. Se puder repetir, Ellen, por favor. Como lidar com os aposentados? Parágrafo 2º do artigo 12. A empresa deve pagar esses funcionários? Não é o escopo aqui da minha live, tá? Mas não se esqueça, Valéria, quem é aposentado já recebe alguma renda, tá? Que é a sua aposentadoria. Você até pode fazer a suspensão, a redução da jornada, mas aí exatamente nos termos da Lei 14.020, ou seja, eu preciso fazer uma composição ali salarial de modo que esse meu funcionário ele não fique prejudicado. E quem vai acabar realmente respondendo por esses valores é a empresa e não o governo, tá? Gente, tá chegando cada vez mais dúvidas e meu tempo ele vai se encerrar em questão aqui de minutos. Então, assim, eu sei que não vou conseguir responder a todos. Eu fico o convite, se vocês quiserem, depois mandar os questionamentos para a editora JH Mizuno. E aí, naturalmente, eu vou deixar um convite para vocês para que possam, então, mandar as suas dúvidas. Primeiro eu vou deixar meu Instagram, que eu acho que deve estar já linkado aí, mas se não, tá aqui, que é Ricardo_Calcini, e principalmente, tá, um convite para vocês participarem do e-book que eu organizei, que se chama Coronavírus e os Impactos Trabalhistas, tá? Nós já estamos na 3ª atualização, é a maior obra do Brasil no que diz respeito a essa temática e, naturalmente, tá? Todo mundo aqui é muito bem-vindo para poder participar, então, desse nosso projeto. Nós temos mais de 200 colaboradores e seguramente a sua dúvida ela vai ser importante para poder contribuir aí para o nosso trabalho, tá bom? Eu peço realmente 1000 desculpas, eu vou cair
em menos de um minuto, mas eu quero deixar aqui para vocês então os nossos canais de comunicação. Venham falar conosco, venham falar com a editora JH Mizuno, para que a gente possa então não só responder os questionamentos que ficaram aqui pendentes, e peço desculpas porque o tempo era realmente muito curto, mas principalmente que possam colaborar aí com os nossos projetos acadêmicos e principalmente com esse book digital, tá bom? Um abraço a vocês, qualquer coisa é só me procurar aqui no meu Instagram, tá? E eu espero ter esclarecido pelo menos a maior parte dos questionamentos aí de vocês, tá bom, gente? Um abraço e nos vemos até a próxima oportunidade.